Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Uhum. Pessoal, eu abri agora no ambiente Moodle um chat da disciplina na terceira semana. Esse chat é para vocês fazerem perguntas referentes à webconferência e também dúvidas que vocês tenham sobre a disciplina. Então, os alunos e os tutores podem entrar nesse chat, postarem as suas dúvidas, suas perguntas, que ao final da webconferência estarei respondendo todas as perguntas feitas nesse chat, ok? Então, procurem no Moodle da disciplina Gestão de Pessoas no Setor Público, o item chat na terceira semana, para fazerem as perguntas e que serão respondidas ao final da webconferência. Então, pessoal, iniciando a nossa webconferência Gestão de Pessoas no Setor Público, eu passarei para vocês os principais pontos da nossa disciplina. Antes de mais nada, eu quero colocar para vocês que é questão fundamental da nossa disciplina a leitura do livro. O livro é um material de apoio e um material básico para vocês terem o entendimento da disciplina. Eu fiz questão de não colocar nenhum material complementar, além do livro, para vocês terem aí toda a disponibilidade, todo o tempo para poder se aprofundar no livro. Né? Além do livro, eu vou passar também uma série de artigos, uma série de sites, para vocês poderem se aprofundar no tema gestão de pessoas no setor público, mas o livro é a condição essencial para vocês lerem e conhecerem um pouco mais desse assunto que é fundamental para os futuros administradores públicos. Então, iniciando a nossa webconferência, a unidade 1 trata da história da gestão de pessoas, né, uma história recente, né, que, pensando na história como um todo, ela inicia no final do século XIX, início do século XX, né, com Taylor e seus seguidores, que trabalham os fundamentos da administração. E nesses fundamentos da administração entra essa questão dos cargos, dos salários, tempos e movimentos. No Brasil entra essa questão da figura do capataz, que faz o papel de gerente de relações industriais nas empresas. O contexto do Estado brasileiro também trouxe transformações do Estado agrário para uma economia industrial, como vocês bem sabem, já viram em outras disciplinas. E isso fez com que as indústrias, principalmente as norte-americanas e as europeias que instalaram suas unidades no Brasil, trouxessem também ferramentas da administração de pessoas para as organizações, como formas de recrutamento, seleção, treinamento, avaliação de desempenho e outras ferramentas mais interessantes para fazer a gestão de pessoas. No Brasil surgiu o DASP, que foi um departamento preocupado em fazer essa qualificação da mão de obra e também, vamos pensar assim, treinar e capacitar gestores das empresas. Né? Surgiram aí os primeiros cursos de administração no Brasil e isso aí foi se aprofundando, chegando à década de 80, com a ideia do planejamento estratégico de gestão de pessoas. Os principais conceitos da administração de pessoal e de recursos humanos, né? Nós temos diferenças entre a visão de administração de pessoal, de recursos humanos e gestão de pessoas. Pode entender que são questões distintas. A administração de pessoal era preocupado basicamente em cumprir a legislação trabalhista, principalmente a questão da CLT que foi criada em 1943. A ideia de recursos humanos era administrar recursos das organizações, né, como administrar máquinas, equipamentos, né, e as pessoas também eram um recurso que tinha que ser administrado, contratado, demitido e assim por diante. E a ideia da gestão de pessoas é pessoas como vantagem competitiva, como diferencial competitivo das empresas, mas sempre pensando de uma forma justa e equitativa de gerir essas pessoas nas organizações. Nessa evolução, nós tivemos aí a visão tecnicista, nós tivemos a visão sistêmica e hoje uma tendência
grande nas organizações é trabalhar a gestão estratégica de pessoas, que é as pessoas exatamente como eu falei, né, como vantagem competitiva. Nessa figura, na página 22 do livro de vocês, nós temos os momentos da construção, né? A gestão de estratégia de pessoas e suas características do setor público. Então, no setor público tinha, no primeiro momento, somente a ideia de pessoas para gerir a máquina pública e as parcerias público-privadas. Isso foi evoluindo para diretrizes, os planos diretores, os planejamentos estratégicos e formas modernas de gestão por competências. Na página 25 do livro de vocês, vocês encontram essa figura, onde mostra de forma sistêmica, né, as entradas, os inputs que nós precisamos, né, de pessoas, de informações, de capital, de matéria-prima, que devem ser gerenciados pelas organizações públicas e privadas, né? E nesse sentido, falando do planejamento desse processo, nós precisamos recrutar, selecionar, desenvolver, precisamos administrar os processos de carreira, de remuneração e avaliar o desempenho das pessoas e das equipes. Como saídas, nós esperamos pessoas competentes, né, desempenhando bem as suas tarefas, satisfação desses nossos colaboradores e outros valores que podem ser agregados às organizações. Tudo isso funciona aí num ciclo contínuo, né? E nós temos aí como ferramenta de verificação dos resultados o feedback, né, que você confere todas as etapas do sistema se estão funcionando de forma correta, competente ou não. Bom, a gestão de pessoas ainda trabalha os aspectos da moderna gestão de pessoas, né, o planejamento estratégico. Né? Primeiramente, eu pergunto para vocês, o que é estratégia? Para que serve a estratégia? A estratégia é exatamente a ideia do caminho, para onde nós vamos, como nós vamos chegar lá. Né? E, antes de mais nada, nós precisamos de pessoas para atingir os objetivos das organizações. Né? Os principais objetivos de recursos humanos. Né? A gente pode pensar, puxa vida, mas a organização tem o seu objetivo, a prefeitura tem o seu objetivo, o órgão estadual ou federal tem o seu objetivo. As pessoas também têm seus objetivos? Também têm. Mas precisamos equalizar, ou seja, de uma forma equilibrada, os objetivos das empresas e os objetivos das pessoas. Mas para isso nós precisamos ter, de forma estruturada, as políticas de recursos humanos. Quais são essas políticas? Quais são as políticas de recrutamento e seleção, de treinamento, de remuneração, o plano de carreira, a avaliação de desempenho? Tem que estar bem escrito, tem que estar bem estruturado, onde todos os servidores tenham clareza do que se espera deles em termos de desempenho individual e também em termos de desempenho coletivo. A estrutura da carreira deve estar de forma clara, né, bem transparente no seu plano de cargos e salários, aprovado por lei municipal, por lei estadual ou por lei federal, nos órgãos públicos. Né? Nos órgãos privados, nas empresas privadas, devem ser aprovadas pela administração da organização. E devemos também pensar nas estratégias de capacitação. Toda organização deve, logicamente, pensar na capacitação dos seus agentes, dos seus servidores, não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Não só para ocupar o cargo atual, mas para desenvolvê-los em termos de posições futuras dentro da organização. Na página 31 do livro de vocês, nós temos essa figura 2, onde vocês vão visualizar as etapas, né, da gestão de pessoas, com planejamento estratégico global da instituição, os objetivos e políticas de recursos humanos, relacionados aí à sua força de trabalho e as políticas de RH, como nós falamos. Né? Então, logicamente, as políticas de RH têm que estar entrelaçadas com as estratégias da organização e os objetivos da organização. Não adianta, muitas vezes, a empresa ir para um lado e as políticas irem para outro lado. Se eu penso em expandir a minha organização, em diversificar a minha organização, em prestar um serviço de extrema qualidade, eu preciso ter políticas de gestão de pessoas que dê o suporte para manter e desenvolver as pessoas nesse sentido. Essa outra figura da página 37, nós temos aí no primeiro momento as lideranças. As lideranças são fundamentais para o sucesso ou o fracasso de qualquer organização.
lideranças bem treinadas, bem motivadas, bem remuneradas, né, colaboram em muito para que os servidores, para que as políticas sejam atingidas, para os objetivos serem cumpridos. E nesse processo nós temos pessoas, nós temos resultados. Então o líder pode ser o grande facilitador desse processo, como também pode ser o responsável pelo fracasso de qualquer ideia mais a curto ou a longo prazo. A unidade 2 trata dos processos de cargos, carreiras e de admissão de servidores públicos. Nós sabemos que os servidores públicos eles são contratados em vários regimes, né? Os agentes públicos eles podem ser os concursados, podem ser os comissionados, podem ser terceirizados, podem ser prestadores de serviços e podem ser os agentes públicos eleitos, né? Sejam vereadores, seja o prefeito, vice-prefeito, etc. Né? Os agentes públicos, que são os concursados, né, eles entram na esfera pública através de concurso público. Eles entram nas organizações para ocupar um determinado cargo. Né, e esse cargo tem as suas atribuições, tem suas tarefas, né, que são relacionadas ao conjunto das atividades do cargo que ele vai ocupar. Nós temos diferenças entre função e tarefa. Função é uma pequena atividade que o servidor vai trabalhar. Por exemplo, tem a função de atender o telefone. É uma função pequena. Uma tarefa, né? É um conjunto de funções mais amplas, né? Mais relacionadas a atender telefone, e anotar recados, e fazer ligações e assim por diante. E o cargo é um conjunto de funções e tarefas, um pouco mais amplo e mais abrangente. Então ele vai... O auxiliar de escritório da prefeitura, por exemplo, ele vai atender telefone, vai fazer arquivos, ele vai preencher relatórios, ele vai atender o público em geral e assim por diante. O cargo tem que ser bem descrito, bem definido, e cada cargo tem a sua especificação, ou seja, tem ali o nível de escolaridade desejado, ou o nível de experiência, ou as competências necessárias e assim por diante. Isso deve ser aprovado na forma da lei, municipal, estadual ou federal. Sintetizando, né, essa figura da página 48 do livro de vocês, diz o conceito de tarefas, que são atividades executadas por um conjunto de cargo, e funções é um conjunto de atribuições ou tarefas exercidas pelo ocupante do cargo. E nós temos processo de cargos, carreiras e de admissão dos servidores, né? A unidade administrativa, né, ou órgão público e assim por diante, deve planejar as carreiras dos seus servidores e aprovar aí nas esferas competentes. E essa aprovação deve incluir os sistemas de trabalho, como vai ser, se vai ser manual, se vai ser em equipe, vai ser individual, vai ser relacionado com outros servidores, as habilidades necessárias para o ocupante desse cargo, as destrezas, a questão da escolaridade, a questão das habilidades manuais. O motorista, por exemplo, né, de um órgão público, ele tem que possuir carteira, ele tem que possuir determinadas habilidades para poder ocupar aquele cargo. Isso é testado na hora do concurso público. E o desenvolvimento dos gerentes e dos líderes, como nós falamos, é fundamental para o sucesso de qualquer organização. Nesse sentido, nós temos essa figura 5, que mostra o conceito ampliado de carreira em diagonal, onde o indivíduo ele entra na esfera, né, por exemplo, cargo classe A, ele pode ter uma ascensão para a classe B, depois para a classe C e depois para a classe D. Né? Mas pensando assim, né, ele está no mesmo cargo. Então vamos pensar assim, ele é um administrador A, depois vai para um administrador B, depois vai para um administrador C, e depois para um administrador D. A investidura do cargo público só se dá através de concurso público. Então, ele não pode mudar de um cargo de administrador para um cargo, vamos pensar lá, de superintendente ou para um cargo de contador sem passar por um concurso público. Né? Então, se ele foi contratado como auxiliar de escritório, ele só pode ir para administrador se ele prestar um concurso público para administrador. Mas no mesmo cargo, ele tem a possibilidade de ter ascensão de níveis. Isso que essa figura demonstra. Bom,
a admissão do servidor público, né, como nós falamos, se dá através aí de um processo de recrutamento amplo para a sociedade, onde todos ficam sabendo do edital, dos prazos para inscrições, e no edital mesmo é apresentado as formas de seleção, né, se vão se dar através de provas de conhecimento, pontuação de currículo, aula didática, no caso, para um professor, ou outras que se fizerem necessárias. O motorista, por exemplo, tem que ter uma prova prática da questão de direção, e assim por diante. Prova de títulos, onde os seus títulos, né, sua escolaridade, sua experiência ou outros são pontuados. E também deve envolver aspectos relacionados à dispensa do servidor, tanto no estágio probatório, que pela Constituição de 88 são 3 anos, né, até 3 anos ele está no estágio probatório, e após 3 anos, né, processo de sindicância e daí processo administrativo, que pode levar aí à dispensa do servidor público. Na página 63 do material de vocês, nós temos esse processo aqui. Mostra a necessidade da contratação do agente público, né? E daí a realização do concurso público, é feito o recrutamento, a seleção e a admissão. Daí nós temos o estágio probatório e o registro do servidor, né? Seja na esfera municipal, estadual ou federal. A unidade 3 trata da questão da remuneração. Só um segundinho. Remuneração não é somente salário. São todas as formas de recompensa relacionadas àquele determinado servidor. Incluem salário, remuneração indireta, benefícios, assistência médica, comissões, entre outros, de acordo com a lei. Se ele, por exemplo, é um fiscal tributário de uma determinada instituição, né, e está previsto um salário fixo mais uma comissão de arrecadação, de desempenho, então ele vai receber o salário fixo mais a comissão de desempenho na forma da lei. Então são todos os tipos de remuneração direta e indireta relacionados na legislação municipal, estadual ou federal. E é a concretização justa e obrigatória da valorização que a empresa dá ao seu colaborador, por ser o principal agente de desempenho organizacional e a fonte da sua vantagem competitiva. Essa é a ideia, né? Então, o indivíduo tem várias formas aí de recompensas, né? Como essa figura da página 75 do livro demonstra. Nós temos aí o indivíduo e suas relações com o cargo, com a realização profissional, com a realização pessoal, aspectos de segurança no trabalho, a remuneração direta e indireta, o status e poder. Então, são os vários fatores que incentivam, né, o servidor público no desempenho do seu cargo. Então, como nós falamos, a remuneração inclui salário, remuneração, benefícios, e a recompensa é a concretização justa, né, que se dá ao seu colaborador. Então, as formas de remunerações fixas, salário e benefícios, e remunerações variáveis podem ser a curto prazo, a longo prazo. Nós temos casos de alguns estados que incluíram aí em convenções coletivas participação dos lucros e resultados para servidores públicos concursados. No caso não é lucro, né? É participação nos resultados. Alcançou determinados resultados de atendimento, de qualidade, de prestação de serviços, de índice de aprovação e assim por diante, os funcionários recebem um percentual do seu salário como participação nos resultados. Então, nós já temos estados e alguns órgãos públicos, né, com esse tipo. As empresas de capital misto, né, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Copel, Sanepar, já têm participação nos lucros há muito tempo, né, que foram... A Constituição de 88 estabeleceu a possibilidade das organizações incluírem a participação nos lucros e resultados, mas isso tem que se dar através de acordo individual ou acordo coletivo de trabalho, né? Então, muitas categorias têm garantido essa participação nos resultados ou nos lucros, né, através dos seus acordos coletivos nas negociações individuais ou coletivas. E algumas empresas, principalmente multinacionais, nós temos aí formas de participação acionária.
E recompensas alternativas, né? Promoções, programas de desenvolvimento, participações em congressos e etc. Né? São também formas alternativas. Nós temos na área pública a questão das funções gratificadas, FGs ou CCs, que também não deixam de ser recompensas alternativas para, vamos pensar assim, para gratificar o bom desempenho de determinados servidores. Também é uma forma de valorizar e recompensar os servidores pelo seu ótimo desempenho. A remuneração estratégica, né, considera todo o contexto organizacional, sem deixar de lado a visão do futuro, e remunera vários fatores que denotam a contribuição do empregado para os resultados das organizações. E benefícios, né, são formas, né, indiretas de remuneração destinadas ao bem-estar do trabalhador, à qualidade de vida do funcionário e assim por diante. Os benefícios podem ser de 3 tipos: os assistenciais, os recreativos e os supletivos. Assistenciais, que provêm algum tipo de assistência: assistência médica, assistência odontológica, assistência jurídica, assistência psicológica, assistência social e assim por diante. Benefícios recreativos buscam aí lazer, recreação, entretenimento, diversão. Esses benefícios recreativos são muito comuns em prefeituras, que têm lá suas associações de funcionários, seus grêmios, né, onde tem espaço para lazer, para entretenimento, né, para um churrasco, para uma festa e assim por diante. E os supletivos são todos benefícios que não se enquadram nem nos assistenciais e nem nos recreativos, mas que provêm qualidade de vida e uma série de conveniências, como restaurante, transporte, estacionamento, horário flexível, som ambiente, entre outros. Agora eu faço uma pergunta para vocês, né, sobre benefícios. O cafezinho ou o chazinho é um benefício social? É sim, porque provém uma certa conveniência, né? É um fator motivador, entre aspas, né? Porque é uma integração entre os funcionários no ambiente de trabalho, além de ser um alimento, né, interessante, que estimula as pessoas para trabalharem, para se relacionarem, né? Então, é um benefício sim, o café, o chá, que as organizações oferecem aos seus funcionários. Processos de treinamento e desenvolvimento, né? O que é o treinamento? É a capacitação do funcionário para ocupar o seu cargo. Basicamente é isso. Nós temos os níveis. O treinamento é o nível mais básico, né? O desenvolvimento pensa na pessoa no longo prazo para ocupar posições, e a educação é muito mais amplo, né? Educar para a vida, né? Como a escolaridade, como outros processos mais amplos de educação. Mas em todos esses níveis nós precisamos aí do processo de ensino-aprendizagem, né? Que é necessário nesse processo de treinamento, desenvolvimento e educação. O processo de treinamento, antes de mais nada, precisamos fazer o levantamento das necessidades de treinamento, né? Você, vou fazer um treinamento, mas treinamento por quê? Porque é legal, porque é interessante, porque vai ter um palestrante bacana. Não, você tem que fazer um treinamento de acordo com a sua necessidade. Você está precisando se aperfeiçoar, por exemplo, no atendimento? Então faça um curso de qualidade no atendimento. Está precisando se aperfeiçoar em processo de comunicações? E faça um treinamento nessa área. Né? Não vai fazer porque é moda ou porque de repente é de graça. Né? Não, faça uma coisa que vai agregar para você pessoalmente e profissionalmente. Então, antes de mais nada, a organização precisa fazer o levantamento das necessidades de treinamento, para ver a necessidade de cada setor e de cada funcionário, que é nada mais do que o diagnóstico das necessidades atuais. Na figura 9, na página 84 da apostila, nós temos uma análise, né, dos conhecimentos, habilidades e atitudes, os chás requeridos, e análise dos chás disponíveis. O saldo disso aí são as necessidades de treinamento. A execução do treinamento. Então deve-se pensar, né, quando vai ser o treinamento, o que vai ser ensinado, qual o local, quem será o instrutor,
o que deve ser avaliado. Então, vários aspectos são importantes no planejamento do treinamento. Então, você levanta as necessidades, faz o planejamento e o passo seguinte é a execução do treinamento, né? Essa execução ela pode ser dentro da empresa, pode ser fora da empresa, pode ser no aspecto gerencial ou não gerencial, depende muito da necessidade de cada organização. Nessa figura 10 da página 89 do livro de vocês, né, nós temos aí, né, o gerencial no local de trabalho e fora do local de trabalho. Gerencial e não gerencial. Os vários tipos de treinamento que existem, né? Desde estágios, simulações, sala de aula, instrução, coaching, seminários, conferências, estudos de caso, jogos e assim por diante. E a última etapa, e é uma das mais importantes, é a avaliação dos resultados do treinamento. Então o treinamento tem que ser avaliado na perspectiva do treinador, na perspectiva do servidor que fez o treinamento, na perspectiva do chefe imediato desse servidor que fez o treinamento, na perspectiva do cliente ou do usuário final. Então, deve ser avaliado em várias esferas, né? A nível das reações do treinando, a nível do aprendizado, a nível do comportamento, a nível da organização e a nível do valor final. São vários níveis que devem ser avaliados para ver se deu resultado ou se precisa de um reforço, de uma retroação para ele dar um resultado no próximo treinamento. A unidade 4 trata da avaliação de desempenho humano. Nós somos avaliados a todo momento, né? Vocês são avaliados quando vocês entram para trabalhar, quando vocês saem para almoçar, quando vocês voltam do almoço, quando vocês saem no final da tarde. Então a gente é avaliado por quem? Você é avaliado pelo seu chefe, você é avaliado pelos seus colegas de trabalho, é avaliado pelo público que você atende, é avaliado por você mesmo, né? Uma autoavaliação. Então é importante sempre estar atento aos aspectos que são relacionados à avaliação de desempenho. Os objetivos. Os objetivos principais visam a melhoria e adequação do funcionário ao cargo que ele ocupa. Né? Se de repente ele está com um aspecto que não foi bem avaliado, então ele deve ter feedback para poder melhorar aquele seu desempenho, no aspecto que ele não está indo muito bem. E no aspecto que ele está indo bem, isso é um reforço para ele continuar nesse caminho, né? Nesse caminho acertado. Existem vários tipos de feedback, a gente até brinca, né? Tem um feedback cálice, né? Que você vai dando uma gotinha, vai dando um cálicezinho por dia ali para o funcionário, para melhora isso, melhora aquilo, ó, você está indo muito bem aqui, está indo muito bem ali. Tem um feedback que a gente chama de sanduíche, né? Que você coloca um aspecto positivo, no meio você coloca um aspecto negativo e do outro lado você coloca outro aspecto positivo, né? E muitas vezes o aspecto negativo que deveria ter dado maior ênfase para aperfeiçoamento do funcionário, para a melhoria do servidor, é esquecido nesse sanduíche, né? Nós temos vários métodos de avaliação de desempenho. Esse que é apresentado na página 102 chama-se escala gráfica, né? Vocês podem ver na página 102, né? Um modelo com determinados fatores: produção, qualidade, conhecimento, cooperação, compreensão, criatividade e realização, e numa escala gráfica de 5 pontos, né? Que vai de ótimo, bom, regular, sofrível e fraco, né? Onde o funcionário é avaliado pelo seu chefe imediato em relação a esses fatores descritos no método de avaliação. É um método simples, né, principalmente para cargos repetitivos, para cargos chão de fábrica, vamos pensar assim. Sistemas de informações gerenciais, né, são vários sistemas que dão suporte para a tomada de decisão, em todos os níveis, desde o nível estratégico, do prefeito, dos secretários, quanto ao nível tático, das diretorias, das gerências, quanto no nível operacional, né? Aquele do atendimento direto ao cliente, ou ao usuário, ao munícipe, né? Nós precisamos de informações para que tenhamos aí boas decisões nesse processo. As informações, né, servem para decisões internas e externas. As informações devem ter acesso ao gerente e nós temos aí o processo de saída das informações, né? Tanto no aspecto do treinamento, quanto nos aspectos do dia a dia do trabalho de cada um dos servidores.
Nós temos também uma preocupação que é cada vez mais crescente nas organizações, que é a questão da higiene e segurança no trabalho. Isso é muito importante porque tem uma série de legislações que são estabelecidas desde a CLT de 1943, passando aí pela Constituição Federal de 88, até as normas regulamentadoras estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, as organizações públicas e privadas devem atender à legislação relacionada à higiene e segurança do trabalho. Higiene refere-se a um conjunto de normas que visa a proteção física e mental do trabalhador, e a segurança é um conjunto de medidas técnicas, educacionais, médicas e psicológicas utilizadas para prevenir acidentes, quer eliminando condições inseguras, quer instruindo ou convencendo as pessoas sobre a implantação de práticas preventivas, ou seja, evitar qualquer tipo de acidente, nem que seja um acidente leve, é um acidente de trabalho que pode causar danos ao funcionário, ao ambiente de trabalho, à família do acidentado e à sociedade como um todo. A qualidade de vida no trabalho é relacionada ao bem-estar organizacional, ou seja, dentro do ambiente de trabalho. Nós temos a qualidade de vida de uma maneira geral, que é relacionado aí ao equilíbrio que o indivíduo tem na sua vida pessoal, com a sua família, com o seu estudo, ou nos aspectos pessoais. E a qualidade de vida no trabalho, o equilíbrio que o indivíduo deve ter dentro do ambiente de trabalho, que é muito importante também. Então nós temos aí a visão da Limon de França, que é a visão biopsicossocial e organizacional. Origina-se então da medicina psicossomática, que propõe uma visão integrada do ser humano. Então, nesse sentido, nós temos aspectos biológicos, psicológicos, sociais, que respondem simultaneamente às condições de vida. Então, o indivíduo deve pensar nessa qualidade de vida, e a organização, seja municipal, estadual, federal, também deve ter programas eficientes de qualidade de vida no trabalho, pensando aí nas condições ergonômicas, nas condições de iluminação, de ruído, de temperatura, de relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. Cada vez mais comum a QVT está atrelada à estratégia do negócio. Se você pensa as pessoas como vantagem competitiva, deve ter programas, sim, de qualidade de vida eficientes e que estejam presentes no dia a dia dos seus funcionários. QVT é influenciada das ciências na construção do conceito. Nós temos aí aspectos da ergonomia, da engenharia, da ecologia, da saúde, da administração, sociologia, economia, psicologia e educação. Essa figura da página 121 do livro de vocês. Continuando, nós temos as questões relacionadas ao clima e cultura organizacional. Cultura é composta dos elementos preceitos, tecnologia e caráter. A tecnologia são instrumentos e processos no ambiente de trabalho. E o caráter é o conjunto de manifestações afetivas espontâneas dos indivíduos. Alegria, depressão, agressividade, medo e tensão. A cultura são um conjunto de valores e crenças compartilhados dentro da organização. Nós temos aspectos da cultura brasileira que são muito complicados, são vistos aí de uma forma muito preconceituosa, muito ruim pela sociedade. Tem aquele estigma que a cultura dos órgãos públicos é uma cultura extremamente burocrática, uma cultura ruim, é uma cultura cheia de vícios, é uma cultura de ganha-ganha, o funcionário ganha e o cliente ganha, e não é assim. Cada vez mais a cultura tem se profissionalizado, nós temos órgãos públicos bem estabelecidos, com leis, com regulamentos, que estabelecem todos os procedimentos, evitando qualquer tipo de distorção. A gente tem que evitar essas distorções da cultura organizacional e procurar atender sempre de forma eficiente dentro do que estabelece a legislação. O Roberto Coda, estabelece que clima indica o grau de satisfação dos membros de uma determinada organização com os aspectos: política de gestão de pessoas, o modelo da gestão vigente, a missão e o processo de comunicação, entre outros. Então, o clima ele pode ser positivo, pode ser neutro ou pode ser negativo. A gestão das organizações deve sempre visar um clima organizacional positivo para o alcance dos objetivos. Por quê? Os funcionários estarão
mais satisfeitos com o ambiente que trabalham e, consequentemente, né, estarão contribuindo para que as suas organizações também atinjam os seus resultados. Nós temos até essa figura que demonstra, né, o equilíbrio entre empresa, funcionários, clientes e a sinergia que deve existir entre todos esses aspectos aqui, né? Então nós temos funcionários satisfeitos, empresa satisfeita e clientes satisfeitos. Um bom clima organizacional, né, nós temos aí a contribuição nesse sentido. A unidade 5 trata da gestão da organização moderna e tendências da gestão de pessoas, né? Trata da gestão de equipes, né? Na página 138 do livro de vocês tem um conceito aqui de Robbins, né? Grupos, né, interagem basicamente para compartilhar informações. São pessoas que se juntam para atingir um determinado objetivo, né? A sinergia não existe, cada um faz a sua parte para atingir o objetivo final. Isso que é a ideia de grupos de trabalho. Equipes, vai além do conceito de grupos, né? As equipes, né, têm identidade própria, metas, objetivos específicos, possuem um alto grau de conformidade, apoio, coesão entre membros, líder, existe a sinergia positiva, há o compartilhamento de informações entre os membros, né? As pessoas trabalham juntas visando o resultado final. Nessa figura da página 139 do livro de vocês, mostra bem as diferenças entre grupos de trabalho e equipes de trabalho, né? Os grupos compartilham informações, as equipes, o desempenho é coletivo. A sinergia é neutra, negativa, no caso das equipes é positiva. A responsabilidade nos grupos é individual, nas equipes individual e mútua, coletiva. As habilidades são aleatórias e variadas, nas equipes são complementares. Então vejam, né, o desempenho nas equipes é muito melhor do que num grupo de trabalho. Nós temos também a questão da gestão por competências, destacada na página 144 do livro de vocês, né? O termo competência são as tarefas ou grupos de tarefas de uma pessoa, quando dizemos competências desse cargo, são o estado de ser competente, ou ainda como define, né? São os conhecimentos, habilidades e atitudes que um funcionário possui num determinado cargo, né? Para ocupar um determinado cargo. Hoje a ideia de competências vai além desse conceito simples, né? Hoje a gente entende competências como as entregas que o indivíduo faz para a organização, né? Que resultados que ele traz para a organização. Nesse conceito moderno da Maria Teresa Fleury e Afonso Fleury, na página 145 do livro de vocês, nós temos os conjuntos de saberes das competências individuais. O saber agir, saber mobilizar recursos, saber comunicar, saber aprender, saber engajar-se, comprometer-se, saber assumir responsabilidades e ter visão estratégica. Essas são as competências que, de uma maneira contemporânea, são pretendidas, são desejadas por todas as organizações. A gestão do conhecimento é uma tendência em termos de gestão de pessoas, que é um processo sistemático, integrado, transdisciplinar, que promove atividades de criação, identificação, organização, compartilhamento, utilização e projeção de conhecimentos estratégicos, gerando valor para as partes interessadas. É importante também, né, a organização pensar na gestão do conhecimento, né, o registro das informações, o registro dos processos, porque senão uma pessoa sai de férias, uma pessoa aposenta, uma pessoa pede demissão ou é demitida, você perde todo aquele fluxo daquele processo que você levou tantos anos para assimilar, para garantir dentro da organização. Então, é importante a empresa pensar nessa gestão do conhecimento para reter esse conhecimento na organização, na esfera organizacional. Algumas tendências da área de gestão de pessoas no setor público, né, como, por exemplo, o empowerment, que significa dar ao pessoal a autoridade para fazer mudanças de trabalho em si, assim como formas como ele é desempenhado, é a ideia do empoderamento, a delegação, acreditar nas pessoas para que elas atinjam os seus resultados, os resultados organizacionais. E algumas perguntas para vocês pensarem, né? Algumas eu já passei no chat,
né, nas últimas 3 semanas, e algumas a mais que eu estou incluindo aqui. Primeira delas, explique a diferença entre administração de recursos humanos e gestão estratégica de pessoas. 2. Quais as diferenças entre salários e remuneração? 3. Explique 3 diferenças entre clima organizacional e qualidade de vida. Aqui eu quero destacar que muitos de vocês responderam no fórum colocando conceito de clima e conceito de qualidade de vida no trabalho. Não é o conceito que eu quero que vocês me expliquem quais são as diferenças. Existem diferenças? Existem. Não é a mesma coisa, como vocês assistiram aqui na webconferência. Então, expliquem 3 dessas diferenças. 4. Explique 4 diferenças entre grupos e equipes. 5. Explique as principais tendências de gestão de pessoas. Né? Explique aí pelo menos 3 grandes tendências na área de gestão de pessoas. Ok? Então a ideia é agora abrir para participação dos alunos e dos tutores nos polos. Nós temos aqui presentes o polo de Apucarana, polo de Bituruna, polo de Laranjeiras, polo de Nova Tebas, polo de Pato Branco, polo de Pinhão e polo Palmital. Polo de Flor da Serra hoje não está no ar por ser feriado municipal, mas os demais 7 polos estão presentes e abrimos para participação aqui na webconferência e também no chat, que também já está aberto na página do Moodle de vocês. Então vocês podem fazer perguntas nas 2 esferas, ou no chat ou aqui na webconferência. O chat é interessante porque todos os alunos que estão com seus computadores, seus notebooks, podem entrar no chat e participar. Já a webconferência somente nós temos aí o tutor do polo que vai colocando as perguntas, né? E vai na webconferência e a gente vai respondendo. Ok? Então, nós temos aí até as 9 horas para perguntas e respostas. Mais 20 minutinhos. Vamos lá? Pergunta do Paulo Pinhão: como vai ser a prova? A prova vai ser difícil. Estudem. Estudem. Estudem o livro. Estudem os slides. Estudem o que foi discutido no fórum. Mais uma dica que eu dou para vocês: a prova vai ser difícil. Se não me engano, são 10 perguntas objetivas. Cada pergunta objetiva vale 0,5 e são 2 perguntas dissertativas, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 7 pontos, que é o peso da prova. Os outros 3 pontos, né, são 15 pontos da participação no fórum e 15 pontos respondendo essas 3 perguntas da webconferência e fazendo um relatório da webconferência. Polo Nova Tebas, como vai ser o relatório sobre a web? São as resoluções dessas questões? Sim, são a resolução dessas 5 questões e faça uma conclusão de pelo menos 10 linhas, uma síntese de 10 linhas do que você assistiu na webconferência. Então são essas 5 perguntas e pelo menos 10 linhas de conclusão sobre a webconferência. Postar até o dia 19 na página do Moodle. Pessoal de Pato Branco, Apucarana, Bituruna, Laranjeiras, Palmital. Estamos abertos a perguntas. E também Nova Tebas e Pinhão perguntaram, mas podem perguntar à vontade.
O Wilton de Apucarana está aqui no chat também. Tutor lá de Apucarana. Será disponibilizado, a pergunta de Bituruna, será disponibilizado esses slides na plataforma? Já estão disponibilizados, na verdade. São os slides das 3 unidades que estão distribuídos, na unidade 1, 2 e 3. Na verdade, já estão disponibilizados para vocês na plataforma Moodle. E também colocarei, né, a webconferência com todos os slides, o link para vocês também acessarem a webconferência. Maria Lidiane também está aqui, tutora de Palmital, também está aqui no chat com a gente. Nova Tebas, os alunos do Polo de Nova Tebas estão parabenizando o professor pelo seu dia. Ah, muito obrigado por ter lembrado. Parabéns para todos, né? Professores, alunos, a equipe administrativa, tutores presenciais, tutores à distância. Maria Lidiane perguntando no chat: a web vai estar disponível para todos? Sim, nós vamos colocar o. Está sendo gravada a webconferência e o link vai ser postado provavelmente até amanhã à tarde ou no máximo na quarta-feira vai ser postado o link da webconferência para todos assistirem. Laranjeiras. Pergunta: a qualidade de vida no ambiente de trabalho trata exclusivamente do ambiente de trabalho quando a organização oferece algo mais, exemplo, clubes sociais se enquadram em benefícios? Primeiro, nós temos diferença entre qualidade de vida e qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida no trabalho está relacionado a um ambiente de trabalho. Por exemplo, um grêmio recreativo que a empresa oferece ou que é fornecido em parceria com os funcionários é um aspecto social importante relacionado ao ambiente de trabalho. Então, é um dos aspectos da qualidade de vida no trabalho, sim, a questão do grêmio recreativo, dos clubes sociais, e também é um benefício recreativo. Né? Então, os benefícios, de uma maneira geral, assistenciais, recreativos e supletivos, são fatores relacionados à qualidade de vida no trabalho, sim. Respondendo a pergunta de Laranjeiras. Mandar um abraço lá para Apucarana, nós temos Graziela, que é nossa tutora também, de GPM, Rosinilda, em Palmital, em Pato Branco a Josiane, em Laranjeiras a Mayra,
Laranjeiras digitando a pergunta. Quanto às tendências de gestão de pessoas no setor público, hoje vemos um forte processo de terceirização. Como se dará esse processo no trato da coisa pública por servidores privados? Pois olha, essa é uma tendência muito presente. Eu já vi prefeituras com uma tendência, por exemplo, mais à direita, terceirizar mais. E prefeituras, vamos dizer assim, com uma tendência mais central ou mais esquerda, desterceirizando, vamos dizer assim, trazendo para a esfera pública serviços que eram terceirizados. Então depende muito da esfera municipal, estadual, federal, se é mais para lá ou mais para cá essa questão da terceirização. Porque ideologicamente, né, essa ou aquela tendência, né? Lógico que nos dias de hoje nós estamos vendo cada coisa, né? Se de repente a esfera pública não dá conta, por exemplo, lá da melhoria dos aspectos públicos de saúde, ela está terceirizando, né? Como prefeituras fizeram por aí afora, ou esferas federais, ou esferas estaduais. Então, é relacionado muito a tipo da ideologia do prefeito, ou do governador, ou da presidenta, e assim por diante, né? Eu vejo muito dessa forma, né? Então, vamos falar que é uma tendência de terceirizar tudo? Não, não é uma tendência. Eu já vi processo de terceirização que depois de 4 ou 8 anos voltou à esfera pública. E já vi também processos que eram totalmente na esfera pública em alguns municípios serem terceirizados porque não é foco, os governantes dizem que não é foco, né, de ação daquele determinado município. Ok? Respondida a pergunta dos Laranjeiras? Pessoal, nós estamos chegando aí ao tempo final. Eu vou estar ainda mais alguns minutos aqui no chat, né? Eu vou ficar mais uns 15 minutos no chat para mais perguntas. E também estarei participando no fórum com vocês. Os tutores, eu quero pedir uma participação mais intensa nos fóruns, respondendo as perguntas dos alunos, respondendo as colocações dos alunos, isso tanto para os tutores presenciais quanto para os tutores à distância. Nas últimas semanas eu vi poucas participações dos tutores nos fóruns, né? Eu quero destacar isso nessa webconferência. Eu gostaria que todos os tutores participassem de todos os tópicos de todos os fóruns, né? E os alunos da mesma forma, né? Levantando questionamento, se relacionando com seus colegas de turma, se relacionando com os tutores e também com os professores. Com o professor, né? E com o professor Emiliano também, que está nos ajudando nessa disciplina. Ok, pessoal? Então eu agradeço a participação de todos, agradeço a paciência, desculpem realmente pelo atraso, porque foi um problema da internet aqui na universidade, mas já foi resolvido e estaremos disponibilizando o link da webconferência para vocês, mais tardar até quarta-feira, e fica aí o recado para vocês. Estudem todo o nosso material, estudem o livro, estudem os slides, estudem o que foi discutido no fórum da disciplina, o que foi discutido na nossa webconferência, e sábado vão tranquilo para fazer a prova, mas podem ter certeza que será uma prova, né, nível bacharelado, administração pública da Unicentro. Então, um bom nível, né, espero que todos tenham muito sucesso, muito êxito nessa avaliação. E nós nos encontraremos na disciplina optativa no mês de novembro, que trabalharemos a questão da gestão pública municipal no curso de bacharelado de administração pública. É uma disciplina optativa onde o aluno vai poder optar aí nas suas disciplinas, ok? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.